Ok, estamos de volta, esse é o Jogo do Poder. A conversa de hoje está sendo com a prefeita da cidade de Itapevi, aqui próximo a São Paulo, faz parte da Grande São Paulo, a doutora Ruth Bandhauser. Nós estávamos falando sobre o apoio, né? Que interrompemos brevemente para eu pudesse fazer um comentário, tirar aqui do peito um incômodo que eu tenho muito grande com a questão das tais dar ou não legenda. Mas, enfim, nós estávamos falando sobre o apoio que a senhora foi, então, a Brasília, aí o presidente, então, do PT lhe deu apoio e aí a senhora começou a fazer o seu trabalho lá na cidade de Itapevi. Sim, graças a Deus eu tive, assim, um apoio fantástico do presidente Lula. Ele, obviamente, tive que levar projetos que o Jaci, que era o meu Esse é o grande problema, né? Às vezes as cidades reclamam, mas eu não recebo recursos, você não faz o projeto. Quem não tem projeto não recebe dinheiro em Brasília. E isso foi a primeira lição que o presidente Lula nos deu. E bem feitos, né? Porque Sim. tem toda uma regra, uma quantidade de papel enorme. E além, não é só fazer o projeto. Você tem que fazer o projeto, você tem que preparar toda essa papelada que você falou e depois, na execução, você tem que cumprir todas as regras estabelecidas. Então, eu tive, como eu lhe disse, um apoio muito grande do meu vice, que ele é engenheiro, e isso me ajudou fantasticamente. Então, eu consegui desenvolver os projetos e tirar Itapevi daquele patamar ruim que ela existia. Nesse meu segundo mandato, que eu fui reeleita, né? Como foi a reeleição, antes de fazer um parênteses? Foi bem. Foi primeiro turno? Eu trabalhei bastante e fui eleita com 78% dos votos. Parabéns. Então, assim, então, eu fiquei continue. muito feliz, porque isso foi a resposta que o povo me deu, né? De aceitabilidade do meu trabalho. Pois não. De toda uma equipe, é claro, que trabalha comigo. Mas aí agora, no meu segundo mandato, o então ex-governador José Serra, eu consegui, finalmente, depois de tanto tempo, falar com ele, que eu nunca conseguia. E aí ele percebeu ele como governador na época, como governador na época. E ele conseguiu perceber que havia gente séria, havia uma equipe séria e bem intencionada numa cidade, e ele começou a investir na minha cidade também. Vou fazer outro parênteses aqui, se a senhora me permitir, né? Ao longo da conversa, aproveitando a sua experiência política aqui, a senhora sempre vai tocar em alguns temas que vai me remeter a situações que eu queria eventualmente conversar com o público. Então, o que eu queria, ela falou o nome do José Serra, obviamente nós estamos aqui em São Paulo nessa preparação para a questão da corrida para a Prefeitura de São Paulo. E há pouco eu falei exatamente sobre o fato dos partidos, principalmente a sua diretoria, o presidente, dar ou não a legenda a um ou outro candidato. Muito bem, na questão do PSDB, sobrou José Aníbal, né, que vai bater o pé firme, apesar da preferência do partido, do grupo político preferir o candidato José Serra para concorrer às eleições da cidade de São Paulo, mas o José Aníbal, que veio aqui no programa, e se você se lembra e acompanha aqui, eu falei para ele que achava que ele não ia ser candidato, porque não iriam deixá-lo ser candidato, porque ia acabar preterindo, como já fizeram em outras ocasiões. Ele falou, não, dessa vez eu vou. Eu falei, me perdoe, secretário, porque ele é secretário de Estado. Eu acredito que o senhor não vai conseguir ser candidato, porque outra vez ele ia ser candidato ao Senado, colocaram o Aloísio. Anteriormente ele ia ser candidato a prefeito, colocaram o Serra. E agora, não sei se lamentável ou não, mas enfim, para ele, para a carreira dele, deve ser uma coisa meio triste, mesmo porque ele é o único que está batendo o pé e dizer, não, vamos para a convenção. Quer dizer, a convenção do PSDB existirá mais em função da insistência do José Aníbal de sair candidato e concorrer com o José Serra à indicação do partido para a prefeitura. Por outro lado, nós temos o Haddad, que é o candidato do PT, vai ser apoiado pelo presidente Lula, e vai ser um grande teste do presidente Lula na cidade de São Paulo, que historicamente sempre perdeu. Ele como candidato perdeu, nunca ele conquistou São Paulo, que é como nas vezes que ele foi candidato
a presidente, ele perdeu, ele foi derrotado em todas elas. E aí como é que é? Normalmente a transferência de voto acontece, dependendo da pessoa, entre 20% a no máximo 30%. E aí como é que fica? Nessa eleição, a grande atenção vai estar voltada pelo fato do Lula apoiar um candidato, no caso o Haddad, e saber qual será a performance do presidente Lula, muito menos a importância terá qual será a performance do Haddad, porque todo mundo vai estar de olho em a quantidade de votos que o presidente Lula vai poder transferir para o seu candidato. Aí depois nós temos, e também me chamou muita atenção essa semana, saber que o Celso Russomano está de conversas com o Chalita. Espero que ele não aceite ser vice, mesmo porque o Celso está na frente das pesquisas e lá dividindo com o José Serra a primeira colocação. Quer dizer, Celso, por favor, né, mantenha-se firme aí que no fim você vai ver como tudo vai dar certo. Tem o Chalita, então, pelo PMDB, e aí tem os outros, me perdoe dizer, mas são periféricos, a querida Soninha, enfim, e os outros candidatos. Esqueci de quem? Não. Bem, acho que já foi, né? Não esqueci de mais ninguém. Enfim, essa é a candidatura, a questão da candidatura a prefeito aqui na cidade de São Paulo. E aí eu volto para a senhora dizendo, quem provavelmente vai ser o candidato lá na sua cidade? Como é que está? Existe uma preparação? As pessoas já estão se falando? Eu imagino que a senhora deve ter o seu candidato, vai trabalhar por ele, né? Quem é o seu candidato? Tenho o meu candidato. Meu candidato é o meu vice. Ele é do PV. Eu acho que durante esses 7 anos, até o término desse meu mandato, eu estarei completando 8 anos de administração pública como administradora, né? Porque eu tive 8 anos como vereadora. Mas neste período ele foi meu vice o tempo todo, aprendeu, está preparado, é uma pessoa séria, é um homem capacitado e principalmente é uma pessoa extremamente interessado e comprometido com a cidade. Eu tenho certeza, porque é um projeto que nós iniciamos juntos, a cidade mudou a cara, não sou eu que estou falando, as pessoas falam isso, ou seja, todos esses índices que a própria revista Veja colocou sobre a minha cidade, não sou eu que estou falando, são os órgãos, né, competentes, foram resultados dessa luta conjunta. Até brinquei com os meninos falaram assim, você vai trabalhar amanhã? Vou amanhã, eu estou trabalhando, estou treinando gente amanhã, nós temos treinamento de nosso pessoal da prefeitura, mas no meu primeiro mandato nós trabalhamos incessantemente de domingo a domingo, porque nós pegamos uma prefeitura destruída, né? E conseguimos dar uma nova cara, respeitabilidade. Nós éramos a 8ª cidade mais violenta do estado de São Paulo. Nós tínhamos o 2º comando do PCC dentro da minha cidade, PCC do Rio de Janeiro. E hoje, graças a Deus, é uma cidade que as pessoas têm orgulho de dizer que moram nela. Indo nessa questão do PCC ou qualquer um outro grupo de bandidos, como é que a senhora fez para liberar a cidade deles ou expulsá-los? Na prática, como é que isso aconteceu? Não, na prática, o que existe é o seguinte, você começa a investir em educação, você começa a investir em desenvolvimento, porque aonde tem miséria, tem pobreza, tem violência. Quando você começa a gerar recursos, gerar emprego, ocupar as pessoas, vai diluindo a capacidade da geração da violência. Então, nós conseguimos isso através de investimento, urbanização das favelas. Ou seja, eles se foram por não se sentirem mais confortáveis no ambiente. Naturalmente, não precisa ter confronto com ninguém, sabe? Nós estamos oferecendo aos moradores da minha cidade infraestrutura. Quantos são? Hoje, oficialmente, 209 mil habitantes. Mas nós sabemos que nós estamos em torno de 230 mil habitantes. Muito bem. Bem, aí, hoje, qual é o principal desafio lá que a senhora sente? Bom, o que deve continuar a ser o desafio? Meu principal desafio hoje
é trânsito, como todo mundo. Se você for em qualquer cidade da Grande São Paulo ou em São Paulo, o trânsito se tornou caótico. Por quê? Porque o próprio desenvolvimento trouxe isso, o poder aquisitivo das pessoas aumentou. Quando eu cheguei em Itapevi, eu me lembro que você olhava na cidade, pouquíssimos carros, porém, assim, a maioria era Fusquinha, Brasília, Corsinha, sabe? Hoje a cidade explodiu, carros maravilhosos e todo mundo tem um carro. Então, obviamente, isso também com a retenção das pessoas na cidade, a necessidade do aumento de veículos coletivos, que nós hoje temos 3 vezes a quantidade de ônibus que servia a cidade, né? E logo, logo vamos colocar mais 12 ônibus circulando internamente na cidade, porque o volume de gente circulando na cidade hoje é muito grande. E o que foi isso? Foi desenvolvimento. E onde há desenvolvimento, há redução de violência. A pessoa que está dentro de um processo numa cidade de desenvolvimento, ela come melhor. Eu me orgulho de lhe dizer que tenho hoje uma educação infantil que é referência na região. Eu procurei... É referência porque o nível de notas dos alunos é bom ou porque existe um sistema... Eu sou favorável, 100% favorável e defendo sempre aqui no programa e aonde vou, o horário integral. Tem horário integral? Eu ainda não tenho, é o nosso objetivo, é um dos desafios na cidade. Isso é muito importante. Nós não temos, nós temos programas, né? Então, assim, como eu ainda não tenho volume de escola suficiente para isso, porque eu tive que construir escola e reformar todas que eu encontrei. Aí não é um trabalho que se faz do dia para a noite, não é do dia para noite, uma ou duas administrações. Mas eu criei programas. Uma criança que está hoje na escola, no período da manhã, à tarde ela tem a opção de fazer balé, de fazer outro tipo de dança, de fazer pintura, de fazer esporte, de fazer uma série de outras atividades que ela não tinha antigamente. Hoje eu tenho uma companhia de dança que eu tenho mais de, eu não sei exatamente o número agora, mas sei que são mais de 1000 crianças e adolescentes frequentando a companhia de dança. Tenho o maior orgulho porque eu consigo tirar muitos troféus. Eu vou para o Rio de Janeiro todo ano, trago sempre primeiro, segundo, terceiro lugar lá do Rio de Janeiro. Que ótimo. Minha companhia é linda. No dia que você quiser conhecer para trazer para a televisão, eu te impresso. Eu tenho Notícias e Mais aí, tem que falar com o diretor para trazer o programa Notícias e Mais aqui, porque já imaginou essas meninas todas dançando aqui no Jogo do Poder? Não ia combinar. Mas olha, nós vamos para um intervalo e nós continuamos a conversa daqui a pouco. Já voltamos.